pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para conversar sobre a estrutura do hospital, sobre o déficit que a gente conversou semana passada, na verdade, mas a gente ficou de falar sobre a estrutura, né? Então, a conversa foi muito boa, não deu tempo, né, Rui? Né, Generoso? E aí eu estou aqui de novo com o Rui e Generoso, que é nosso diretor administrativo e nosso diretor financeiro, para falar dessa vez sobre a estrutura do hospital, Generoso. Né? Na semana passada a gente encerrou falando sobre o SPA, né? Das saídas que tinha, caso não houvesse o déficit e tal. E eu vou começar contigo de trás para frente. Na verdade, eu queria, como trabalho no hospital aqui há 30 anos, eu queria que tu falasse um pouco da evolução desse período todo, né? Do tratamento, o que é que tinha que deixou de ter, o que não tinha que começou a ter. Mas aí eu queria que tu começasse pelo final. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal de casa que está nos assistindo o que é o SPA e quais são as implicações de um possível fechamento, o que causa, os problemas que causam. E também eu queria que tu falasse por que as pessoas às vezes têm câncer e, vamos dar um exemplo radical, quebrou a perna, mas não vai para uma UPA, vem para cá. Tá? Eu queria que tu falar sobre isso, por favor. Ok, o serviço de pronto atendimento do Hospital do Câncer Ademir Belo é um serviço que ele é prioritariamente dedicado aos pacientes oncológicos, né? E é para atender as emergências oncológicas. Infelizmente, a gente tem um número muito grande de pacientes que precisam de atendimento na nossa instituição e em caso de alguma urgência ou emergência que tenha necessidade de fazer um outro tipo de intervenção, por exemplo, essa que você acaba de perguntar, sobre uma fratura, ele teria que ser encaminhado para um hospital de urgência e emergência que cuidasse desta patologia. Mas esses hospitais, às vezes, não querem atender, né? O que acontece é que muitas das vezes os pacientes chegam nas emergências dos hospitais, nas UPAs da cidade, e acabam negando atendimento por se tratar de paciente oncológico e enviando o paciente para o hospital, para o SPA, para que a gente possa dar atendimento. Mesmo não tendo ligação da doença? Mesmo não tendo ligação da doença, no caso, uma fratura que possa ter acontecido por um outro motivo. Entendi. Então, uma necessidade de encerramento desse trabalho nosso aqui, por essa situação de déficit que a gente conversou na semana passada. Qual é o prejuízo que causa a população? Seria um complicador imenso, porque esse paciente, quando ele chega em uma unidade de pronto atendimento, quando ele chega no pronto-socorro, a primeira coisa que dizem para ele é: aqui você não é atendido, você deverá procurar o Hospital Ademir Belo. Se nós não tivéssemos o serviço de pronto atendimento de emergência aqui no hospital, isso causaria um transtorno sem dimensão para os pacientes portadores de câncer. Esse serviço de pronto atendimento, Generoso, qual é o paciente, qual é o tipo de paciente que mais procura ele? Olha, em regra, são pacientes que têm dor oncológica, que são dores que necessitam de uma medicação específica, né, à base de morfina, por exemplo. Pacientes que apresentam vômitos em razão da quimioterapia. Muitos pacientes, depois da quimioterapia, essa é uma reação normal aos pacientes que fazem tratamento oncológico, ter processos de vômito, e ele precisa vir para o hospital para ser medicado e para ser hidratado, porque se ele continuar em casa, ele pode piorar ainda mais o seu quadro de saúde. Tu falaste da dor, né? Esses pacientes que têm dor, se a gente não tiver esse serviço, se a gente não tiver o remédio da dor, ele consegue comprar fácil numa farmácia esse remédio? Não, muitos dos medicamentos que a gente utiliza para dor aqui, nem farmácia vende. São medicamentos específicos, né, que são vendidos somente para o hospital. Se ele não conseguir o tratamento aqui no hospital, ele não vai conseguir comprar essa medicação em nenhuma farmácia. E aí o que acontece com ele? E aí ele vai ficar com dor, vai ser medicado com outros tipos de medicação que não vai ser suficiente para debelar a dor que ele está sentindo. Bom, Generoso, e a evolução? Dita essa parte do que a gente diagnostica e falando do SPA, vamos nessa parte de coisas boas, o que é que tu viste evoluir aqui nesses anos todos? Olha, é grandiosa a evolução nesses últimos anos, né? Em 1992 nós tínhamos apenas uma bomba de cobalto, que era o único aparelho que existia no Maranhão para tratamento de câncer. Na radioterapia, né? Na radioterapia, Nesses últimos 30 anos, nós temos aqui no nosso hospital, aqui na Fundação Antônio Jorge Dino, 4 aparelhos de aceleradores lineares, sendo que os 3 últimos aparelhos são aparelhos de última geração, inclusive para fazer tratamento de
neuroradiocirurgia dentro do próprio hospital. Além disso, nós conseguimos... Esse tratamento não existia ainda, né? Não existia aqui, não existe ainda Maranhão, no Maranhão, ainda não existe. Vai começar a partir de agora com a entrega dos novos equipamentos. Além disso, ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, mamotomia, raio-x digital, ou seja, um parque de equipamentos técnicos suficiente para diagnosticar qualquer tipo de câncer que possa chegar aqui no nosso hospital. Qual a idade média desses equipamentos, Generoso? Tirando, claro, o acelerador linear que a gente sabe que é de 2005, qual é, por exemplo, tu falaste de tomógrafos, mamógrafos, qual é a idade desses equipamentos? Os nossos equipamentos, os 3 aceleradores são novos, a ressonância nova, 2 tomógrafos novos, 2 mamógrafos novos, todos de última geração. E a vida média desses equipamentos gira em torno, mais ou menos, a parte da radiografia, em torno de 20 anos. A parte de imagem, em torno de 10 anos, mais ou menos. Então vai demorar muito para ficar ultrapassado isso aí, né? São todos demorar. Digitais, né? Todos digitais já, Todos não tem mais nada analógico. Não tem nenhum equipamento mais analógico de imagem dentro do hospital e nem de tratamento. Entendi. E dentro do centro cirúrgico, dentro dos apartamentos, o que é que tu viste de mudança, de evolução, né? A nossa estrutura de internação ela não teve um aumento significativo. Em número de leitos. Em número de leitos, mas ela teve um aumento significativo na questão da qualidade e dos tratamentos novos que são feitos dentro do hospital. Hoje nós temos um centro cirúrgico, um dos maiores da cidade e um dos centros cirúrgicos que mais produz. Hoje nós fazemos em torno de 30 cirurgias por dia dentro do hospital, né? E poucos hospitais têm essa capacidade de realização de cirurgias, e as cirurgias tanto de pequeno porte, de médio porte e cirurgias de grande porte, de alta complexidade, que é a nossa função dentro da oncologia. Nós somos o único hospital que tem a obrigatoriedade de ser um centro de alta complexidade em oncologia. É esse o nosso convênio junto ao Ministério da Saúde. Então nós fazemos todos os tipos de cirurgias aqui, desde as pequenas cirurgias até as cirurgias de grande porte. Então houve uma evolução. A gente evoluiu no sistema também de tratamento de oncologia pediátrica, né? Antigamente não existia a oncopediatra no Maranhão. Hoje nós já temos um grupo de médicos que trabalham dentro do hospital para cuidar especificamente de crianças, né, de infanto e juvenil. Então houve uma evolução, houve um aumento de leitos da pediatria. Nós diminuímos os quartos de convênio particular para ampliar a pediatria especificamente do SUS, né? Enfim, o próprio serviço de pronto atendimento também foi uma conquista e uma necessidade que a gente tinha para poder atender os nossos pacientes. Houve uma evolução grande no que tange a tecnologia e no que tange a quantitativo de atendimento de paciente. Hoje nós atendemos, só para que vocês tenham uma ideia, em média de 30 mil procedimentos mês. Isso é significativo para uma unidade de saúde do nosso porte. Generoso, tu falaste da gente ser um NACON, né? Que é um CACON, que é um centro de alta complexidade oncológica, né? O que diferencia a gente de outros, porque no estado do Maranhão existe o Hospital Geral, que hoje que trata de câncer desde 2014, tem também alguma coisa em Caxias, que eu não sei direito como é que funciona, tem alguma coisa em Imperatriz contratado para serviços específicos, né? O que diferencia a gente desses outros serviços? A gente sendo um CACON, e eu acho que o geral é um NACON. É um NACON. É um NACON, né? É um NACON. Pronto. O que é que diferencia isso? Assim, na estrutura organizacional do Ministério da Saúde, existem 3 tipos de hospitais que fazem tratamento oncológico. Nós temos o NACON, que é uma unidade de oncologia. O NACON, que não tem radioterapia. Ele tem os outros procedimentos todos, mas não tem radioterapia. Esse é o NACON. Nem pediatria. E nem pediatria. O CACON, ele é um hospital completo. Ele atende a todas as necessidades oncológicas que existem para os pacientes oncológicos. E existem os centros universitários, que aí é uma outra classificação de hospital de oncologia, mas que são poucos no Brasil.
quase 90% das unidades de oncologia no Brasil são centros de alta complexidade. Então, nós temos 3 níveis de tratamento oncológico no país. Certo. Mas mesmo sendo um CACOM e tendo um serviço mais completo do que os UNACONs, a gente tem alguns procedimentos que não faz ainda aqui, né? Por exemplo, transplante de medula, tem algumas coisas que não justifica ser feito aqui pela quantidade. Por que é que não justifica? Por que é que não tem? Os transplantes ou outros tratamentos que são possíveis dentro da oncologia, que são poucos, além daquele que nós fazemos aqui, seria em outros centros, em centros mais avançados, em unidades de escola, que seria possível fazer. E são tratamentos também de alto custo e que inviabiliza o funcionamento de um centro de alta complexidade em oncologia. E existem também alguns tratamentos que não estão dentro da tabela SUS, né? Então, esses aí, alguns tratamentos talvez não, mas medicamentos que talvez mais modernos um pouco e que não cabe ainda no SUS, porque o SUS não paga por esses procedimentos. Eu não sei se vocês acompanham isso, recentemente saiu uma matéria em algum desses jornais da televisão falando do atraso que o SUS tem em relação à tecnologia dos nossos medicamentos. Existe esse atraso, né? Por exemplo, hoje na quimioterapia existe, no tratamento oncológico, existe a imunoterapia, que é um tratamento bem avançado, né, na oncologia, mas são medicamentos de altíssimo custo que nem constam na tabela do Sistema Único da Saúde. Então, não é possível a gente fazer esse tipo de tratamento em razão desses altos custos e não tem quem paga. O Ministério não paga imunoterapia. É um tratamento novo, recente, mas que tem um custo altíssimo que nem na tabela do sistema existe. Não contempla. Não contempla. Entendi. A parte de médico, a parte de profissionais, nesses 30 anos, como foi que tu viste a evolução desses profissionais? Você acabaste de dizer que há uns anos atrás não existia, por exemplo, o oncopediatra, né? E aí, o que é mais que surgiu de novidade nesses anos que a gente tem aqui, que a gente conseguiu desenvolver o trabalho? A primeira e a melhor, né, é o aumento de profissionais da oncologia clínica. São os oncologistas mesmo. Os oncologistas clínicos. Uhum. Há 30 anos atrás, nós tínhamos na cidade de São Luís apenas 2 oncologistas. Apenas. Não tínhamos oncopediatra, não tínhamos hemato, não tinha... e a gente ficava amarrado na mão de apenas 2 profissionais. Hoje a gente tem um crescimento significativo, até suficiente para tomar conta da demanda e da necessidade dos pacientes oncológicos. Então houve uma evolução. A neurocirurgia, que a gente encampou aqui no Aldenor Belo, que a gente não tinha, então os tumores cerebrais tinham que ser encaminhados para outros hospitais para tratamento. Hoje não, hoje a gente pode fazer aqui no próprio hospital. Assim, e aí outros profissionais, além dos médicos, fisioterapeuta, psicoterapeuta, outros profissionais que também incorporaram o grupo de pessoas que prestam serviços dentro do hospital. Generoso, para finalizar, eu queria escutar de vocês dois, mas começando por ti, a gente decidiu descentralizar o tratamento oncológico aqui no estado do Maranhão, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os motivos que levaram a gente a tomar essa decisão. Olha, em primeiro lugar, é importantíssimo, é necessário e a gente precisa chegar mais próximo das pessoas que necessitam de ter um atendimento oncológico. Até porque hoje o Hospital do Câncer Aldenor Belo, sediado aqui em São Luís, já não comporta mais atender o volume de pacientes que a gente já está atendendo, né? E a tendência é sempre aumentar. Que são os 6 mil que tu falaste. Que são os 6 mil novos casos de pacientes que são diagnosticados aqui no Aldenor Belo, que são tratados aqui. A descentralização vai levar para o interior a oportunidade de outros pacientes também outras pessoas procurarem o hospital para fazer a prevenção e, se diagnosticado for, fazer o tratamento mais próximo da sua cidade. Nós sabemos que para o estado do Maranhão, nós temos uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer de 11 mil novos casos. Nós estamos diagnosticando 6 mil novos casos, tanto de São Luís como de todo o estado. Mas existe ainda, de acordo com a estimativa
do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, nós temos então mais 5.000 pacientes aí que a gente não sabe onde eles estão. E por que a gente não sabe? Porque eles não conseguem chegar ao serviço. Então é importantíssima a descentralização do hospital para o interior, para que a gente possa estar mais próximo da população e poder melhorar o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. E esse número também de 11 mil é de acordo com o dado, usa como a base a população do estado, né? Pode ser mais, né? Pode ser. Então a gente pode até acertar um outro público que a gente não estava nem mirando, né? Essa é uma estimativa. É uma estimativa. Pode ser maior, né? A tendência é sempre que seja maior, mas eventualmente pode ser que seja um pouco menor. Mas eu acho muito difícil até em relação à evolução do câncer no país e no mundo, né? Rui, e quanto aos pacientes, quais são os benefícios que tu enxergas que eles podem ter com essa descentralização do hospital? Em primeiro lugar, o paciente já não vai precisar do TFD, tratamento fora do domicílio, que tem uma certa dificuldade. Em segundo lugar, ele deixa de ter o período de deslocamento, a despesa de transporte, ele deixa de gastar esse dinheiro, porque ele fica lá perto de onde ele vai se tratar. Às vezes nem tem esse dinheiro, né? De um modo geral, eles tomam emprestado. É a ajuda da família para eles poderem vir. A alimentação, por exemplo, de acompanhante, quando é o caso do tratamento aqui, que o acompanhante não possa ficar na internação, vai ter o cuidado em casa com a família, ao invés de ficar numa casa de apoio. Então, em resumo, para o paciente é uma quantidade muito grande de vantagens. De benefícios. É claro, mudando de assunto, é claro que mais um hospital significa mais déficit para nós. Mas se nós pensássemos assim no passado, não teríamos avançado tanto que avançamos. Por isso que a gente está tão feliz com essa iniciativa de abrir 2 novos hospitais no interior, mesmo sabendo que enfrentaremos novos déficits. Novos desafios. Tu chegaste aí e falaste uma coisa que eu nem tinha me tocado. As pessoas, quando deixam de procurar o TFD, também deixam o município, libera um pouquinho da conta para o município, né? Então é vantagem para todos os envolvidos, né? O paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, vai estar tratando junto da sua família, pode ser diagnosticado precocemente, porque vai ter um acesso mais fácil ao hospital. Enfim, só tem vantagem. Pessoal, a gente vai acabar o programa de hoje. Está muito boa a conversa, eu acho que rendeu bem o assunto. Quero agradecer aqui aos convidados. Se vocês gostaram, compartilhem. Clica no botãozinho de curtir, que eu não sei se fica aqui ou aqui. Sou novo no assunto. Tá? E não esquece, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a fundação, sobre o hospital, perguntem para a gente. A gente vai botar os balõezinhos lá, a caixinha de pergunta, e nos próximos programas a gente vai respondendo todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana.